vale a pena. Com toda certeza, você já sofreu com alguma queimadura, mas você sabe como proceder diante de uma dessas lesões? Acidentes desse tipo são mais comuns do que imaginamos e acontecem principalmente dentro de casa. Por isso é muito importante que a população redobre os cuidados, especialmente pais de filhos pequenos. A queimadura pode ser um acidente leve, mas também pode deixar sequelas e até mesmo levar à morte. Está no ar mais um programa em discussão especial. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a doutora Elaine Marlene Tacla, que é médica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e presidente da Liga de Queimaduras São Paulo, e Edevaldo Soares, que é diretor de Políticas Públicas da Liga de Queimaduras e jornalista. Bom, sejam muito bem-vindos aqui à Rede Alesp. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos pela oportunidade de um tema de tamanha relevância e que pouco é difundido. Então, nós queremos aproveitar bastante esta oportunidade e ratificar a nossa gratidão por você ter nos convidado. Certeza. Bom, e antes da gente falar então um pouquinho sobre aí o tema central, né, do nosso programa, eu queria conhecer um pouquinho mais os nossos convidados. Vou começar pela doutora Elaine. Doutora, eu gostaria que a senhora então se apresentasse, contasse um pouquinho do seu trabalho aí, como que é a sua rotina e como presidente da Liga de Queimaduras também, qual que é o trabalho que você desempenha lá dentro. Bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou cirurgiã plástica e já trabalho com paciente queimado há 25 anos. 25 anos. 25 anos. E eu sou a presidente atualmente da Liga de Queimaduras. Nós somos uma ONG que se reuniu e com pessoas de cada uma de uma área, cada uma de um enfoque em relação à queimadura, mas com o mesmo objetivo, como o Edevaldo começou a falar. É de suma importância que as pessoas conheçam o que é uma queimadura, que a gente consiga fazer uma prevenção, porque aquele velho chavão é o melhor tratamento que você consiga prevenir. Então, a gente acaba tendo na cirurgia plástica essa responsabilidade importante de cuidar do paciente queimado. Certo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Edevaldo, bem-vindo. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho. Você é diretor, então, de Políticas Públicas da Liga de Queimaduras, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu, além de jornalista, tenho outras atividades e um grupo de 4 pessoas nos reunimos, né? Eu, a doutora Elaine, a Ana Paula e a Camila, que hoje encontra-se no Canadá, também trabalhando, fazendo um trabalho internacional para a Liga. E nós nos reunimos e, por conta desse viés de falta de políticas públicas para o tratamento do paciente queimado, então nós nos reunimos e estamos trabalhando num trabalho de advocacy, num trabalho de desenvolvimento de políticas públicas junto ao poder público. Já o ano passado já tivemos, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, com o primeiro fórum de prevenção de queimaduras do estado de São Paulo, e foi um trabalho muito interessante, né? Conseguimos trazer pessoas do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, da Câmara Federal, do Senado Federal, e também dois deputados daqui da casa, né, o Alex de Madureira e o Márcio da Farmácia, que nos ajudaram bastante neste trabalho. E daí para diante a gente está conseguindo alavancar bastante as tratativas com legislação que até então sempre foi muito insuficiente, né, para que nós pudéssemos dar um tratamento devido e uma atenção global ao paciente queimado. Certo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão das políticas públicas, que com certeza é um tema aí bem importante, né? Sobretudo nessa questão dos queimados. Sim. Mas o Edevaldo, ele se identifica muito com a causa justamente porque ele passou por um acidente, né, Edevaldo, onde ele se queimou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi essa experiência. Foi uma experiência muito ruim, né? Mas eu acho que de tudo aquilo que é ruim, você sempre tira algo de bom, né? Eu queimei em 91
dia 31 de maio de 91, eu sofri um grave acidente e queimei quase 70% da área corpórea, mais precisamente 68%. E consegui sobreviver, né? Então eu diria que eu sou um sobrevivente de queimadura, porque nessa extensão, com queimaduras múltiplas, é muito difícil você sobreviver. Esse foi um acidente doméstico, Edevaldo? Foi um acidente dentro de casa, não foi um acidente doméstico, mas foi dentro da garagem. Eu fui mexer no carro, o carro incendiou e acabou que pegou fogo na minha roupa, né? E eu não consegui me desvencilhar. Então eu saí correndo, por falta de conhecimento até, né? Eu comecei a correr na rua e aí oxigena mais a roupa e aumentou o fogo. E acabou que queimou toda a roupa e eu queimei 68% da área corpórea. Isso que o Edevaldo menciona, doutor, é algo que me chama bastante atenção, porque ouvindo outros relatos de pessoas que também sofreram acidentes com queimadura, é muito comum uma pessoa dizer, acabei tendo uma atitude ali na hora do nervoso, que a minha situação piorou. Né? Então, de repente, a panela com óleo pegou fogo e a pessoa colocou na água, quer dizer... Piora, né? A coisa piorou. Falta informação, doutora? As pessoas sabem o que fazer no momento Não, as pessoas do acidente? não sabem o que fazer, porque assim, a gente recebe todos os dias muitos pacientes que poderiam ter tido uma evolução diferente se soubessem, antes até de falar de prevenção. Então assim, você se queimou, se foi com uma água quente, se foi com um óleo quente, caiu em cima de você, você precisa resfriar aquela região. Então você colocar a região queimada embaixo de uma água corrente é o melhor a se fazer. Ele falou bem o exemplo, se você está incendiando, você corre, você aumenta muito aquele fogo. Porque o vento faz aquele fogo... Aquele oxigênio, né, que faz a combustão e aí você tem uma lesão ainda maior. Então teve uma queimadura por fogo, você tem que abafar o fogo. Mas não jogar, por exemplo, um cobertor sintético, que aí você pode incendiar também aquele instrumento que você está usando para combater o fogo. Então tem que ser um material que você vai achar, mas que não seja algo sintético que vai piorar ainda mais. Então, uma queimadura elétrica, você vê alguém se queimando, ele está na corrente elétrica. O ímpeto do ser humano é tentar ajudar de maneira geral e assim, impulsivamente você vai tentar tirar aquela pessoa que está aderida lá, grudada na rede elétrica, você também vai ser exposta ao choque elétrico. Então assim, são medidas simples, importantes e que você pode definir um prognóstico, uma sobrevida do paciente, né? Nesse sentido. Então, de maneira geral, o que você tem que fazer é isso, colocar em água corrente, não colocar nada, né? Como dizia a avó, a pasta de dente, o óleo, a pomada, seja lá qual for, porque você pode levar uma infecção no local. Aí o paciente, quando chegar no atendimento, ele vai ter que remover tudo aquilo que você colocou, clara de ovo... Você vai demorar mais ainda, né? Café. A pessoa usa café. Folha de bananeira e que tem química e aí ela leva, além de tudo, uma queimadura química. Então, assim, não ponha nada. Coloca debaixo da água, que é o ideal a se fazer. Né? Se você queimou demais, tiver um lençol limpo, enrola a vítima num lençol limpo e leva para o lugar mais próximo de atendimento médico. Isso tem que se fazer. Isso é o básico, né? Isso é o mínimo. Uma queimadura química. Né? Aí joga debaixo de água? Não. Se você jogar debaixo da água, ela vai escorrer e vai queimar os outros locais. Então, assim, leva para um serviço de atendimento. Então, eu acho que minimamente a gente tem que pensar isso. É uma queimadura por algum líquido aquecido, é isso que você vai fazer. Um líquido aquecido na água. Água abundante. Um ferro, que criança adora pegar ferro. Hoje mesmo eu atendi um bebezinho que queimou todo o braço e a mãozinha porque encostou no ferro quente. Então, não deixa o ferro próximo da criança, mas encostou. Nesse caso, se você resfriar, é interessante, porque aí alivia muito a dor. Né? Chapinha, que está na moda, a criança ir lá e pegar a chapinha, o fogão, né? A tampa do fogão. Então, isso você pode resfriar. Tirando esses dois meios, você tem que pegar e levar no atendimento mais próximo. Os casos, doutora, assim, vamos ilustrar um pouquinho. Tem Tá. esses casos, então, de um óleo quente, uma água quente, uma chapinha quente. Então, o procedimento é colocar na água corrente.
Que outras queimaduras podem acontecer? Que outros meios podem acontecer queimaduras no nosso cotidiano? Então, assim, 75% realmente acontecem dentro de casa, no domicílio, Certo. principalmente na cozinha. Então, você pensar, a panela tem que ficar com o seu cabo virado para dentro do fogão. É aquela coisa que todo mundo fala, mas não faz. A gente vê muito queimaduras vai fazer o churrasco. E aí a pessoa joga o álcool na churrasqueira. Ah, mas eu achei que só tinha, eu escuto Uma isso brasinha. direto, uma brasinha. É nessa hora que pega fogo na pessoa e quem estiver perto. É vela, acontece muito. A mãe, faltou a força, deixou a vela, deixou as crianças, a vela cai, incendeia o quarto que tiver. Né? Então, que mais de exemplos? Moto é muito frequente de encostar no escapamento. E todas as vezes infeccionam, porque o escapamento é muito contaminado. Então, uma ferida vai ficar profunda, difícil o tratamento e muitas vezes leva uma celulite e uma erisipela na perna. Isso é muito frequente. Que mais? No caso das queimaduras que a gente não pode colocar na água, Tá. quais são os meios que a pessoa se queima? Então, queimadura química, ácido sulfúrico, então produtos químicos de maneira geral, isso a gente vê muito em ambiente de trabalho. Tá. Né? Aí já é mais difícil acontecer, é mais para as pessoas que trabalham mesmo nesse Ou meio. que manipulam, às vezes eles compram um produto para raspar o chão. Aconteceu isso com uma mocinha e gestante ainda, que ela alugou a casa, tinha o taco e ela quis deixar o taco mais bonito. Então aí ela teve o contato com aquele produto, o produto fez uma queimadura química. Então assim, nunca está distante das nossas vidas e da nossa rotina. De uma forma ou de outra, quando você escuta uma história de paciente queimado, você fala, nossa, eu já fiz isso, eu já vi isso. Né? Só que eu já me arrisquei dessa forma, eu nem sabia o perigo que eu estava correndo. Gás que você vai acende, não acende, você continua lá com o fósforo e vem para cima de você todo o gás. Então assim, jogando, então, como você falou, a gordura quente demais, joga alguma coisa fria e, além de tudo, ela incendeia. Então, você tem a queimadura pelo líquido aquecido e pelo fogo. Aí você vai lá e joga na água. Aí que ainda mais explode. Então, é a mesma coisa. Pega o pano de prato e joga em cima da frigideira. Entendeu? Aí você vai parar com aquele incêndio. Simples. Muito simples, né? Mas que na hora, eu acho que é um nervoso muito grande, né? Ali, aquela reação do ladrão, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação? Ninguém sabe, né? Por isso que a gente tem que meio que massificar mesmo essas prevenções, porque vai estar no seu inconsciente. E tentar ensinar isso à criança, porque a criança ensina o pai, ela cobra. Quando ela vê alguma coisa, mãe, mas como você está fazendo uma coisa dessas e tal? Não é assim que faz. Ela ensina e os pais aprendem. A gente sente muito isso, a gente faz palestras orientando e sempre tem um pai ou outro que fala, mas minha filha fez isso ou aquilo, realmente, doutora. Então, eles disseminam esse conhecimento, né? Então, tem que se prestar muita atenção. Doutora, no caso de incêndios, assim, em locais fechados, tem a questão não só do fogo, do calor, mas a fumaça também que a pessoa inala. O que a gente pode falar então, nesse sentido? Isso se chama lesão inalatória, né? Você está dentro de um ambiente fechado e você inala aquela fumaça. Então, não é só a queimadura pelo ar aquecido que você respira, mas pelos próprios componentes da fumaça que são nocivos à pessoa. Muitas vezes, a gente viu a Boate Kiss, né? Que foi um exemplo claro, eles tiveram um tipo de lesão inalatória, né, que foi como se fosse um envenenamento, como se estivessem entrando numa câmara, né, com um gás cianeto. E assim, a lesão inalatória é muitíssimo grave. O índice de mortalidade vai de 70% a 90% dos casos de você inalar. Então, 30 minutos que você fica inalando aquela fumaça, você não precisa se queimar. Então, assim, é claro, como você falou, ninguém quer se queimar, mas pode acontecer alguma coisa. Então, vai para baixo, para o ar, ele sendo mais leve. Eu ouvi dizer isso, doutora, que a pessoa tem que se arrastar. Exatamente. Porque tem no chão, bem quase na superfície do solo ali, praticamente a fumaça não vai. Tá. Exatamente. Então, a pessoa tem que se arrastando, abaixada, respirando um paninho úmido. A tendência do ar aquecido é subir. Ele é subir. Então a pessoa tem que abaixar, né? Exatamente. Rastejar literalmente ali no chão. Exatamente. Isso. Para não respirar aquela fumaça, quer dizer, eu nunca me esqueci dessa informação. É importante. E assim, na hora que alguém vai socorrer, se você abrir de uma vez e você faz entrar o oxigênio de uma vez, você tem uma explosão.
Então, por isso que tem que ser o bombeiro, que é treinado, especializado, porque senão um acidente que seria de uma proporção toma um vulto ainda muito maior, sabe? Edevaldo, nós temos uma ideia de quantos brasileiros se queimam anualmente no país? Sim. Hoje, nós temos a informação, através dos dados do Ministério da Saúde, que em torno de 1 milhão de pessoas que se queimam por ano no Brasil. E eu acredito que essa informação já esteja defasada, né? Porque o último dado foi de 2017. Né, e de lá para cá não se atualizou mais. Então, tem um déficit de informação aí muito grande com relação ao paciente queimado. E desses... Pois não. Esse número deve ser um pouco maior que isso. Eu acredito que bem maior. Assim, o que a gente até estava estudando essa semana é o seguinte, os casos notificados acabam entrando para a DataSUS e você tem a estatística disso. E os não notificados? Essa questão ela é meio subnotificada, vamos dizer assim. Por que isso acontece, Edevaldo? Sim. Primeiro, porque nem todos os estados têm centro de tratamento de queimados, né, de referência de queimados. Então, aqueles que não têm, não entram nessa estatística. Né? E também, se nós pegarmos nesses rincões do país, as pessoas se queimam, faz aquele tratamento rudimentar em casa mesmo. Né? Então, não chega essa estatística ao Ministério da Saúde. E desses 1 milhão de queimados, apenas 100 mil, ou em torno de 10%, que consegue tratamento em centro de tratamento de queimados. Então, você imagine que os 90% fica sem a atenção especializada do tratamento de queimaduras. São poucos os centros que a gente tem em São Paulo, Edevaldo? São Paulo ainda é o estado privilegiado. Diga-se de passagem, o estado de São Paulo foi pioneiro. A primeira unidade de tratamento de queimados em São Paulo foi inaugurada em 1948, no Hospital das Clínicas. 4 anos depois da fundação do hospital, que foi inaugurado em 1944. E por muitos anos ficou um número muito reduzido, né? Nós tínhamos, em 69, veio o Hospital do Tatuapé, em decorrência dos grandes incêndios, né, do Joelma, do Andraus. E hoje nós ainda somos um estado que temos, acho que 14 ou 16 unidades. No estado, sim. No estado nós temos 14 unidades de tratamento de queimados. Temos ideia de quantos leitos nós temos aí disponível? É muito pouco. Né? Nós temos em torno de 60 leitos em São Paulo. Aconteceu assim, há 20, né, como o Edevaldo colocou, e depois em 1990, o Estado começou a se preocupar um pouco mais com o assunto. Então começaram a abrir, outras unidades abriram, São Mateus, o Hospital Penteado. E há 20 anos atrás, nós tínhamos o dobro de vagas do que nós temos hoje. O aumento todo populacional que nós tivemos. Devia ter sido o contrário, né? Sim. No mínimo. O Tatuapé, por exemplo, quando inaugurou em 1969 a unidade de tratamento de queimados, tinha uns 36 leitos de enfermaria e 8 leitos de UTI. Hoje, que é o hospital que mais atende ainda paciente queimado, que tem o maior número de leito, tem 22 leitos, e desses 4 são de UTI. Então reduziu bastante. Enquanto a população aumenta, o índice de acidente aumenta, reduz os leitos de atendimento especializado. Nós temos 68 leitos hoje na 68 leitos. Quer dizer, é pouco, né? Muito pouco. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a cada 1 milhão de 36 mil habitantes, a cada 36 mil habitantes, tenha um leito de queimados. Se nós pegarmos o Brasil inteiro, deve ter 200 e poucos leitos de atendimento de queimados, ou seja, nós temos um leito para cada 1 milhão de habitantes, em média. O Edevaldo ainda mencionou que São Paulo é um estado privilegiado, que a gente tem mais centros de referências que os outros estados. Sim. Acredito que pessoas de outros estados acabam também vindo para São Paulo buscar esse tratamento. Muitos. Mas acabam encontrando essa dificuldade justamente porque existem poucos leitos. Quer dizer, um centro de referência, doutora, demanda aí uma quantidade
razoável de profissionais, né, doutora? Sem dúvida, e assim, é multidisciplinar. Né? Então, assim, o paciente queimado é um paciente muito complexo na sua patologia. Então, não é simplesmente o que as pessoas pensam, lesou a pele. A partir de 20% você tem uma alteração em todos os órgãos, uma alteração sistêmica. Então, o médico que cuida do paciente queimado, não vai ser só o cirurgião plástico, o médico intensivista também, ele tem que mexer, né, lidar com todas essas alterações renais, cardíacas, em todos os sistemas, na verdade. O aspecto psicológico também, né, doutora? E aí entra a equipe multidisciplinar, que vem o psicólogo, que sem dúvida é importantíssimo você pensar que antes de você entrar, eu vi seu rostinho queimado, dá realmente aquela situação, porque, né, pensar numa pessoa que foi exposta já a um trauma tão doloroso como é a queimadura, né, e você tem no momento, numa unidade de queimados, nós não temos espelho. Então, assim, depois que passa aquela fase mais aguda do sofrimento, da dor, daquela situação do vou sobreviver ou não vou sobreviver, e depois de que forma eu vou sobreviver, tanto esteticamente como funcionalmente. Então, você precisa ter o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, a pessoa que tem lesão inalatória, ela tem que, depois que sai da intubação, reaprender a comer, a falar. Né? Então, realmente é um processo muito complexo. Uma reabilitação aí que demora, né, doutora? Uma vida, eu diria. Né? Sempre bem essa frase, né? 1 minuto para se queimar e uma vida para você se reestabelecer. Quando sobrevive. Quando sobrevive. O Edevaldo é uma pessoa, um exemplo de pessoa para mim. Né? Eu sempre falo isso, né? Eu não meço as palavras para falar, porque ele, apesar de todo o sofrimento que ele teve quase para falecer realmente. Então, eu vejo ele nesse sentido como um vitorioso mesmo, um vitorioso, não um sobrevivente. Exatamente. E assim, ele fez da queimadura não um meio de vida, um meio de se projetar, nada disso. Ele fez como um entendimento de que eu devo participar nesse processo de alguma forma para que as pessoas não venham a se queimar. Então, assim... E ajudar, né? E acolher. Porque 80% das queimaduras podiam ser evitadas. Sim. Imagine isso. Imagine o quanto se você for pensar quanto custa para o Estado um paciente queimado, eu não estou falando nem da parte, não é toda que não tem o preço realmente, mas diariamente a média de uma internação de um paciente queimado gira em torno de R$ 2.800. Um paciente que muitas vezes fica 3, 4 meses internado. Então, assim, se você for fazer a conta, né, o poder público tem que fazer isso, um bom gerenciamento tem que fazer isso. Economicamente, quanto você economizaria se você tivesse realmente os meios de prevenção, né? E além disso, as pessoas muitas vezes deixam de produzir, não podem mais ter a sua vida normal, né? Então, o prejuízo ainda é maior. Eu, há 28 anos atrás, quase 29 anos atrás, quando eu me acidentei, eu passei por todo esse processo, né? Tive lesão inalatória, porque o carro incendiou. Você teve essa assistência, Edevaldo? Teve aí uma equipe multidisciplinar, como a doutora mencionou, que é super necessário nesse seu processo de reabilitação? Como que foi? Demorou muito para você conseguir voltar à sua rotina normal? Como que foi? Eu tive algumas paradas cardiorrespiratórias, tive algumas septicemias no período que eu estive internado. Mas como eu superei, graças a Deus eu superei, eu passei por todo esse processo de fisioterapia, tudo, é muito, muito complicado. E naquela época a gente não tínhamos o suporte que tinha hoje, né? Do pós-atendimento hospitalar. Então, eu tive a graça de ser atendido direto, eu morava perto, eu fui atendido direto no Hospital do Tatuapé, onde na época era uma das referências e até hoje. Né? Então, eu fui atendido com toda a estrutura de uma unidade de queimadura. Então, é um dos fatores que, graças a Deus, eu acredito que consegui superar. Mas o pós é muito, muito
complicado, porque você precisa retomar a vida, você precisa trabalhar e o tratamento é muito demorado. Então você não consegue fazer tudo por N motivos, né? Distância, tem gente que mora muito distante de onde tem que fazer o tratamento, o pós-hospitalar. Essa logística aí também é um aspecto que tem que ser considerado, né, O número de profissionais muito reduzido. Quando eu me queimei, em 91, existia apenas 3 unidades de tratamento de queimaduras aqui em São Paulo, que era o Hospital das Clínicas, o Tatuapé e o Hospital Humberto Primo, que logo em seguida encerrou as atividades, né? Então, por um bom tempo ficaram apenas 2, então era muito difícil, né? E era sempre muito cheio, o atendimento era muito demorado, porque vinha gente do estado inteiro, vinham pacientes de outros estados. Eu lembro quando eu estive internado lá, vinha pessoas da Bahia, vinha pessoas de Rondônia para serem tratados aqui. Então acabava ficando muito difícil. E depois, quando eu me recuperei, eu, juntamente com os médicos que me trataram, eu falei que não queria aquilo que aconteceu para mim, eu tinha que tirar algo de bom. E algo de bom era nos tornarmos quase que um ativista da causa, né? E de lá para cá que nós conseguimos se aproximar do poder público. Na época, o governador Mário Covas aceitou um projeto nosso e foi a ocasião que começou a surgir essas outras unidades, depois de uma longa análise de estatística, onde o pessoal se queimava mais e tal. E aí o governador autorizou nos hospitais de referência, nos hospitais regionais, montar unidade de queimado em todo o estado. Aí que aumentou bastante, né? Mas antes nós tínhamos só 2. Né? Em 20 anos aumentamos aí para 14. Quer dizer, e essa espera é muito complicada, né, doutora? Para uma pessoa que sofreu uma queimadura, quer dizer, ela tem que esperar porque não tem um leito ou porque não tem uma equipe, quer dizer, o quadro dela vai piorar muito mais, né? Todos os dias, não tem um dia sequer que a gente não receba solicitação de transferência de algum paciente que está num lugar, numa UBS, num pronto-socorro. E isso, ele vai ficar exposto à infecção, que é a principal causa de morte no queimado. Então, imagina que ele vai ficar num pronto-socorro onde tem os resfriados, onde tem as diarreias, onde tem tudo. Então, e os colegas também desconhecem o tratamento de queimado, porque é super especializado. Então, a enfermagem é diferenciada, todo profissional é diferenciado. Né? E por isso que tem, no meu ver, tem tanto valor, né? e tanta deficiência. E cada vez mais nós temos menos profissionais querendo se dedicar a essa causa, porque não existe a valorização econômica, né? Qualquer outro tipo de valorização realmente o profissional não tem. Então as pessoas se afastam muito disso. Já é um setor que exige todo um preparo emocional para que você lide com a situação. Né? Então o paciente é terrível, mas também a equipe lidar com isso é terrível. A gente teve vários profissionais da enfermagem, não, doutor, eu não quero mais, porque eu não consigo. É difícil lidar com essa situação. Com a realidade do próximo, e você também sem um incentivo, quer dizer, sem econômico, ganhar a quantidade adequada, exato. É mais complicado. Né? E assim, você é cirurgião plástico, é claro que você pode fazer as duas coisas, você pode fazer a reparadora, você pode fazer estética, e juntando tudo isso vai ter um profissional muito capacitado. Mas a maioria, 90% dos cirurgiões plásticos, eles acabam se dedicando à estética, e o queimado fica. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O programa Em Discussão Especial vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão Especial e hoje falando sobre queimaduras. Bom, no primeiro bloco, então, a gente falou um pouquinho aí sobre os números, né, alarmantes de pessoas que sofrem queimaduras, quer dizer, é mais comum do que a gente imagina. Sim. Falamos também de muitos acidentes que poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem mais informação, se a gente falasse mais sobre esse assunto. Falamos também a questão da necessidade, né, de mais centros de referência
para o atendimento dessas pessoas. Eu queria aproveitar um pouquinho esse segundo bloco e falar mais sobre políticas públicas, né, Edevaldo? O que o poder público tem feito, o que pode ser feito em relação a todo esse quadro que a gente colocou aqui no primeiro bloco? Que tipo de política pública se faz necessário para que a gente realmente consiga diminuir essas estatísticas e também oferecer aí um melhor atendimento para quem sofre um acidente tão grave como esse que a gente está colocando? Bom, em primeiro, o poder público, via de regra, até pela dimensão do nosso país, acaba sendo muito letárgico, né? Se você imaginar que a primeira unidade de queimaduras foi inaugurada em 1948 e somente no ano 2000 que se elaborou as 2 portarias pelo Ministério da Saúde, então, ou seja, 40 anos depois que veio a primeira legislação para regulamentar alguma coisa com tratamento de queimados, né? Que são as portarias 1273, que organiza a implantação das redes estaduais de queimado, e a portaria 1274, que ela inclui os procedimentos relativos aos queimados no SUS, que até então não tinha, né? Então o SUS vê um queimado um pouquinho diferente, uma tabela um pouquinho diferente. Contudo, passado esses 20 anos, ficou tudo parado. Por exemplo, se você imaginar que há 20 anos atrás, quando se editou essa portaria, o Ministério da Saúde disse que cada estado, ele dividiu, ele dimensionou a quantidade de unidades de queimaduras para cada estado. São Paulo, por exemplo, deveria ter 14, nós ainda atendemos essa parte da portaria, mas outra não, que eu vou te explicar o porquê. Mas tem muitos estados, em especial do norte do país, que não tem nenhuma unidade. Então, 20 anos depois ainda não foi atendido às exigências do Ministério da Saúde, né? E um outro aspecto também, decorrente da portaria 1274, que estabelece que os pacientes queimados deverão receber, após o tratamento hospitalar, para reabilitação, vão receber malhas pós-cirúrgica, tudo isso não existe mais, né? Então, tem lá na lei, mas a pessoa se queima, quando sai do hospital, em tese fica à deriva. O que acontece muito é que no Brasil, em alguns estados, existe as ONGs, né? Que tratam de pacientes queimados após o tratamento pós-hospitalar. Preenche um pouco essas lacunas, Preenche totalmente essas lacunas, né? Algumas fornecem malhas, fornecem tratamento fisioterapêutico, tratamento de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e aí por diante. Oferece essa equipe aí multidisciplinar. E só para continuar, em 2009, depois desse período, mas voltando para o lado da prevenção, em 2009 que se editou uma lei com 2 artigos apenas, instituindo o dia 6 de junho como o dia da prevenção de queimaduras, mas só instituiu e nada foi realizado. Esse é de que ano, Edevaldo? 2009. 2009, certo. E a ideia agora, então, instituir uma campanha mesmo de prevenção. Exatamente. Que seria o Junho Laranja. O Junho Laranja, né? Com esse projeto de lei 12.288 de 2019, do deputado Márcio da Farmácia, um projeto inovador aqui para o estado de São Paulo, porque ele institui de fato, né, o mês da prevenção. E aí alguns órgãos públicos se mobilizando, criando ações para chamar a atenção, né, da população para esse tema, passando orientações. Exatamente. Então até então não se existe nada de políticas públicas que de fato para atendimento global do paciente queimado, porque a doutora pode falar isso melhor do que eu. Há 20 anos atrás nós tínhamos o dobro de leitos que temos hoje, né? Então, houve um sucateamento dessas unidades que existem hoje. Estão totalmente sucateadas, tanto na parte física,
com parte de equipamentos. Quanto à questão da mão de obra. Em especial a parte de mão de obra, a questão da mão de obra. Doutora, para você como médica, né, que lida diariamente com os queimados, entende a gravidade e a realidade dessas pessoas, qual é o principal desafio hoje, você como profissional da saúde, o principal desafio que nós temos hoje como, né, país, estado, enfim, em relação ao enfrentamento dessa questão? Primeiro, reconhecer que existem pacientes queimados, que as pessoas se queimam. Então, assim, eu acho que é muito fácil, né, fazer de conta que o problema não existe e tornar o queimado invisível mesmo ao incômodo social. Eu acho que acaba sendo isso. Então, assim, é um fato, é a terceira causa de morte no Brasil, não natural. E ninguém sabe disso. É um absurdo isso, porque assim, você tem um hospital para câncer, você tem um hospital para o coração, você tem várias especialidades, mas ninguém fala do paciente queimado. Então, primeiro, reconhecer realmente que as pessoas se queimam, que as pessoas elas têm aquele processo agudo, que o bom atendimento tanto pode levar à sobrevida do paciente, que ele sobreviva, assim como uma diminuição das sequelas. Se a gente não consegue acolher esse paciente, dar um atendimento adequado a ele durante esse processo agudo e depois continuar o tratamento para uma reabilitação, nós estamos ainda agravando um fato que nós sabemos já é tão grave. Então, assim, eu vejo hoje, o Estado começa... nós temos hospitais estaduais, né, municipais e federais. A Unifesp tem o seu hospital, o Tatuapé, o seu hospital municipal, sim, o São Mateus estadual. E o Vila Penteado são estaduais, são cinco unidades. Nesse nosso fórum de prevenção, nós chamamos todos os chefes de unidades de queimados e todos eles colocaram as suas principais dificuldades, então todos têm dificuldades. E assim, um momento ou outro, nós estamos vivenciando um momento agora diferente no hospital, com uma visão diferente em querer valorizar realmente a unidade de queimados e entender que nós somos um centro de referência. Porque uma gestão se lembra disso, a outra gestão se esquece disso e aí você realmente absorve todos os recursos que você tem na unidade. Então, há 25 anos atrás e hoje, nós éramos muito mais providos há 25 anos atrás do que hoje. E agora essa realidade está sendo mudada, graças a Deus, numa nova gestão, mas que precisa se mudar muitas coisas. Então essa é a nossa angústia, não poder oferecer ao nosso paciente aquilo que nós temos conhecimento que ele poderia estar recebendo e melhorando muito. Ele já sofre demais. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo em especial, nós tivemos uma perda enorme, porque nós tínhamos o servidor público estadual, o IANSP, que tinha 23 leitos, né? E era um hospital referência, recebia médicos para fazer residência, e era a única unidade do servidor público que tinha convênio com o SUS, então atendia qualquer pessoa. E a perda maior com o fechamento da unidade de queimados do servidor público do Estado é que nós perdemos todos os leitos de criança, né? Leito infantil. Hoje praticamente não temos leito infantil no estado de São Paulo. Na verdade, assim, a maioria das queimaduras, as vítimas são as crianças. Isso que eu ia te perguntar, doutora. Pegando o gancho, né, do que o Edevaldo está colocando, a questão dos leitos infantis, né, a ausência. Quer dizer, o perfil de quem se queima, normalmente a doutora apontou que 75% dos acidentes acontecem em casa, ali na cozinha, e são com crianças. Exatamente. A maioria são crianças e nós não temos vagas para oferecer para as crianças. São poucas vagas no HC, poucas vagas no Tatuapé, no São Mateus, mas não dentro da unidade, fora. Então, assim, nós teríamos que ter quadriplicado o número de vagas e nós não temos. Então, quando nós recebemos uma criança, nós damos aquele atendimento, mas nós temos que procurar uma unidade para recebê-la. Então, isso é muito complicado, né? É frustrante, bastante. Você imagina uma perda de 23 leitos de uma só vez, para uma cidade como São Paulo, né? Faz uma falta enorme. Existe uma justificativa real para essas perdas? Não teve justificativa. A gente buscou junto ao Ministério da Saúde, foi a pedido da administração,
Simplesmente perderam o interesse. Tinha uma unidade pronta, foi inaugurado inclusive pelo Mário Covas, e era uma referência muito grande, né, para o estado de São Paulo. E vinha gente do Brasil inteiro para lá. E foi uma perda enorme. O paciente queimado é um paciente caro para o estado. Bastante caro. Por isso que o investimento é muito mais econômico, se eu posso dizer assim, na sua prevenção. E se você oferecer à unidade especializada o que ela precisa, vai ser muito mais econômico, porque o paciente ele vai permanecer um tempo muito menor internado, porque nós vamos conseguir fazer todos os procedimentos que precisamos, ele vai se recuperar mais rápido. Então é uma economia não muito inteligente, se você for pensar bem, porque se bem investido e bem gerido, você tem uma rotatividade muito maior, com menos óbitos e com menos sequelas. Então, assim, economicamente, a conta é muito fácil, mas muitas vezes, infelizmente, as pessoas não têm a visão, quando gerenciam, do que é realmente uma necessidade, precisa, é tocante, causa uma comoção social. Quem não já viu tantas pessoas, né, com cicatrizes e que levam isso para o resto da vida, né, e transformam a sua vida, mas eles não conhecem a fundo o que é um paciente queimado em toda a sua extensão de necessidades. Então, se você oferecer isso ao paciente, economicamente fica muito mais viável também. Infelizmente, não é esse Eu posso falar com uma certa propriedade que o paciente queimado, ele sofre 3 traumas. Não é só o trauma físico, mas o trauma físico, que não sai nunca mais, né? O trauma psicológico, que depende de muitos fatores para ele superar ou não, e o trauma social, porque é comum você olhar uma pessoa na rua e, se ela estiver queimada no rosto, por exemplo, a gente sempre toma aquele choque, né? E olha de uma forma diferente. E isso aí traz um problema muito grande, né? Esse trauma social. Eu lembro que quando eu me queimei, eu usava aquela malha pós-cirúrgica no rosto, nas mãos, e eu entrava no ônibus, por exemplo, e fazia uma roda, assim, o pessoal saía de perto, porque não sabe do que é. Acha que é alguma doença transmissível, coisa do tipo. Então, esse trauma social é muito grande. Está aí a importância de difundir as questões da queimadura, a prevenção e as questões decorrentes da própria... Até para que as pessoas não se escandalizem, né? Exato. Quando elas sim. Não estigmatizar uma a pessoa situação. que está... É a malha cirúrgica, né? Que diz, aquela roupa exato. que comprime ali, né? Isso, que ajuda melhorar na a cicatriz. cicatrização. Exatamente. Às vezes criança também usando. Exatamente. Acaba chamando a atenção das pessoas, mas mais por falta de informação, né, doutora? Porque se a gente tem consciência, né, do que realmente está acontecendo ali, não tem por que existir um preconceito naquele momento. Então, eu acho que a discussão e a reflexão, né, doutora, é o melhor caminho para a nossa sociedade, né? Isso mesmo, não tornar realmente o assunto, esconder debaixo do tapete e fazer de conta que não existe. Porque se é a terceira causa de morte não natural, se tem 1 milhão de brasileiros que se queimam e que não vão conseguir o tratamento, então é um problema de saúde pública, não é algo que se deva deixar de lado. Então, se o órgão público começar a encarar isso com outra visão, nós vamos ter muito menos pessoas, né, sofrendo o que é um trauma com queimadura, que não é nada fácil. Doutora, o que me chamou a atenção, a questão que a senhora pontuou, as estatísticas muito alarmantes, né, de mortes dos pacientes, mas normalmente não é pela queimadura em si, mas é pela infecção, por outras complicações que surgem a partir das queimaduras, é isso mesmo? Isso, nós tivemos até um trabalho científico agora dos nossos residentes, né, que fizeram realmente um levantamento em relação a isso. Antigamente, quando o médico não sabia hidratar bem o paciente, ele morria por insuficiência renal. O médico aprendeu a tratar, então não morre mais de insuficiência renal habitualmente, mas ele fica exposto às infecções, ele tem como se fosse uma imunodeficiência adquirida. Então, qualquer infecção ele fica suscetível, porque o seu sistema imunológico é ruim. Então, uma infecção é muito simples. As bactérias que não causariam nada começam a causar e ele evolui normalmente para uma morte por infecção. Então, você precisa ter uma unidade muito bem estruturada, montada, com o número de profissionais adequados para você não passar a infecção de um para o outro. Ou você não ter um colchão adequado, que no próprio colchão vai ficar instalada a bactéria e depois ele vai se contaminar. Então, assim, é uma economia muito ruim, porque se você gerenciar isso da maneira adequada,
você vai passar por cima de todos esses problemas e a mortalidade vai diminuir, eu não tenho dúvida disso. Eu estava olhando, inclusive, a estatística do Hospital das Clínicas, teve um índice de mortalidade, de 2018, teve um índice de mortalidade de 9,5%, é muito alto, né? Então, está aí a importância dos centros de queimaduras serem unidades autônomas, né? Porque, por exemplo, fica dentro do hospital do Vila Penteado, por exemplo. Então, o que acontece? O paciente, no caso as crianças, como a doutora exemplificou agora, ela não pode ficar lá, fica em uma outra ala do hospital, num outro lugar do hospital. Aí tem o problema que a senhora pode falar com mais propriedade, da infecção cruzada, né, da contaminação cruzada que existe. Então, por dois aspectos, é muito importante o governo olhar com outros olhos para o tratamento de queimado e começar a pensar em unidades autônomas, que trate só aquilo, que tenha um orçamento específico para aquilo. Porque se você imaginar que hoje os hospitais, a unidade de queimadura é só um pedaço, um centro dentro do hospital, ele acaba entrando no orçamento geral do hospital. E o dinheiro que o governo manda, ou algum recurso que eventualmente venha de algum parlamentar, através de emenda ou qualquer outra forma, acaba entrando no orçamento comum do hospital e não fica direcionado para a unidade. Então está aí o problema do sucateamento, né? E em decorrência disso, vem as problemáticas de falta de leito em todo o estado brasileiro, a normatização vigente do Ministério da Saúde, os hospitais não conseguem atender, porque certamente a senhora deve se deparar com isso lá. A senhora tem 5 médicos lá e um tem que ir para o PS atender o PS, outro tem que ir para outra unidade, e também não tem o problema uma questão que é muito grave, não tem centro cirúrgico específico para unidade de queimaduras, né, que é uma coisa completamente diferente. Que deveria estar numa área separada, dentro da unidade, Certo. E que tinha no servidor público. O servidor público era de primeiro mundo. Então, isso é um caso muito sério, que precisa ser tratado, precisa criar políticas públicas realmente direcionada para esse caso, que já é um caso de saúde pública. Doutora, esse aspecto que a senhora colocou, né, de haver este cuidado mesmo, a importância para que não haja ali uma contaminação de um paciente para o outro, a questão do colchão onde o paciente vai estar, quer dizer, tudo isso são coisas que precisam ser observadas. Mas isso costuma acontecer, doutora? Muito? Esse tipo de transmissão Frequentemente. de um paciente para o outro? Frequentemente. A infecção cruzada na verdade, as infecções são os maiores inimigos de qualquer tratamento e áreas críticas de Isso UTI. agrava muito, né, a condição do paciente. O expõe a um risco de morte. Não é simplesmente algo que ele possa corrigir no outro dia. Talvez ele não esteja no outro dia para corrigir. Realmente é um risco de morte. Então, assim, tem que ser levada e analisada por especialistas. Não adianta simplesmente gerir sem um conhecimento maior. Acho que isso é muito importante, né, para você poder evitar isso. Doutora, ainda puxando um gancho da questão que a gente comentou sobre os acidentes, na maioria dos casos acontecem com crianças. Se a gente tem aí uma ausência muito grande dos leitos, né, para criança, é algo que realmente precisa ser falado, né, sobre esse assunto. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no tratamento de um adulto queimado ou de uma criança queimada, é muito diferente, doutora? A criança, ela exige um cuidado maior, um atendimento diferenciado? O que a gente poderia pontuar sobre isso? Muito diferente, né? E por isso que nós precisaríamos ter intensivistas pediátricos, pediatras para que cuidem da criança especificamente. Você não pode tratar uma criança como um adulto pequeno ou um adulto reduzido, porque o organismo da criança é diferente, até a hidratação da criança é diferente. A cirurgia, ela tem que ser com um equipamento menor, então precisa ser altamente especializada. À medida que os hospitais gerais foram perdendo o pediatra da porta, o pediatra da enfermaria, as unidades foram perdendo os seus pediatras. E se você não tem pediatra, você não consegue dar o atendimento.
Então, para profissionais que um profissional complementa o outro no tratamento, não existe um profissional único, pela complexidade que é o queimado, como eu falei. Então, nós precisamos de um infectologista, do intensivista, do pediatra, do intensivista pediátrico, Uma equipe do aí cirurgião plástico, do anestesista. Então, realmente a gente, não é que a gente entenda, mas assim, como o Edivaldo falou, as prioridades no hospital geral muitas vezes atingem outro foco, né? E que depois, novamente, se tem o foco no queimado e se tenta melhorar a situação, mas assim, imagine só você para uma cidade como é São Paulo, né? Nós somos uma referência no Brasil. Não tem um hospital especializado de queimados, não tem um hospital especializado no Brasil. Então, o paciente queimado que demanda tantos cuidados, por que ele não tem um hospital como tem as outras especialidades? Então, isso para mim já soa como um descaso ou uma falta de entender o que é o problema realmente. Porque de tanta complexidade, quantas cirurgias um paciente chega a fazer depois de uma queimadura, mesmo após a sua alta? Para poder melhorar o movimento do braço, para melhorar esteticamente uma face, para poder esticar o seu pescoço. Então, assim, eles passam e hoje em dia nós temos, né, como o Edivaldo falou, os apoios das ONGs, o terceiro setor, que é muito importante. Estamos nós aqui como Liga de Queimaduras também, como Sim. uma ONG, mas nós precisamos estruturar porque nenhuma ONG vai conseguir fazer o papel do Estado, não é? Para prover tudo que é necessário para o paciente queimado. Então, eu acho que o momento é de se pensar. Na Inglaterra, em 1840 e pouco, se teve o primeiro hospital voltado à queimadura e no Brasil ainda não temos. Então, quantas pessoas ainda vão sofrer tudo isso, né? Nós estamos falando da pele de tilápia já, né? Falando internacionalmente que é um curativo para queimado muito importante, nada vai substituir sua própria pele, né? Ele não vai ter uma integração e não vai virar peixe, né? Então, mas uma tecnologia que está se desenvolvendo aqui no Brasil. Quantas outras a gente precisa, né? Tecnologia nacional. Nacional, e assim, nós temos tantas outras e tanto conhecimento, falta só a vontade de se fazer, né? E assim, como eu comecei a falar aquela hora, nós estamos ficando cada dia mais preocupados. Nós temos residências de cirurgia plástica e nenhum quer se dedicar a queimados. Na Unifesp são 2 vagas após a cirurgia plástica para você fazer uma especialização em queimados. Sim. Em 10 anos ocuparam 2 vagas só. Então, todos os anos eles teriam 2, só foi ocupado uma vez. E por causa disso tudo, nós somos, assim como os pacientes queimados, nós profissionais somos sobreviventes a toda a situação que o sistema nos impõe, né? De querer realmente fazer, de querer ajudar, de querer trabalhar em prol de um paciente tão sofrido. Então, eu acho que todos nós, né, que eu valorizo muito as nossas equipes, o Edivaldo já presenciou muitas vezes, de enfermagem, toda a equipe que se mobiliza e sempre faz muito mais, muito além, porque ela realmente percebe em si um ser humano que está num momento de total fragilidade. Então, assim, nós não podemos viver só do amor, a gente tem que viver do amor que nós temos, da atitude e da estrutura que falta para a gente. Eu diria que o profissional que trabalha com queimado é um profissional com respeito a todos os outros da área da saúde, mas é um profissional diferenciado, porque ele acaba tendo que se envolver, né? Porque é constante a falta de medicação, o médico precisa de determinado remédio e não tem que administrar um outro tipo de remédio semelhante e que sabe que não seria o ideal. A falta de pessoal, até como a doutora colocou agora, pela desmotivação, acabam não querendo de estrutura, exatamente, de estrutura hospitalar e tudo. Então, quem está lá está por vocação, né? E acaba se envolvendo muito mais do que um profissional de qualquer outra área médica, né? Da área hospitalar ou da área da saúde. Então, é um profissional diferenciado. Eu sei porque eu convivi com isso, né? O tratamento das enfermeiras,
de toda a enfermagem, toda a equipe multidisciplinar, que a tamanha importância para que você consiga até superar toda aquela a intensidade da dor, que é uma coisa inexplicável. A gente está chegando nos minutinhos finais do programa, mas acho que dá tempo de eu fazer uma pergunta para a doutora que eu deveria ter feito no início do programa e eu não fiz. Doutora, queimadura primeiro, segundo, terceiro grau, é isso? Isso. Como que a gente diferencia uma da outra? E mais uma perguntinha. A pessoa se queimou, está com roupa, o que ela faz? Então, a queimadura, qualquer meio que leve a calor, a difusão térmica, você pode levar uma lesão no tecido. E isso você pode por vários tipos de agentes, como a gente comentou alguns, tá? Então, desde os que vão produzir queimaduras mais graves, menos graves. Lembrar só um detalhe da criança, se você tem um adulto e uma criança se queimando com o mesmo produto, a criança sempre vai ter uma queimadura mais profunda, porque a pele dela é mais fina, menos espessa. Então, isso acontece muito frequentemente, de familiares se queimarem, e a criança sempre é a maior vítima. Então, você pode ter uma queimadura de primeiro grau, é aquela que você vai para a praia, fica um bom tempo, não aquele que fica o dia inteiro, que aí vai ter bolhas e vai ter o seu segundo grau, mas aquele que fica vermelhinho, que vai descamar naturalmente. Então, atinge só a epiderme, é mais superficial. Na de segundo grau, você forma as bolhas. E aí, com as bolhas, você já tem o que eu estou vendo aqui, que é a epiderme, e uma camadinha um pouquinho mais profunda, que é a derme. Essa é a de segundo grau. A de terceiro já lesa toda a camada da pele. Então, a epiderme, a derme e a gordura. Então, essa queimadura é a mais grave, ela vai trazer cicatrizes e, dependendo do tamanho e da localização, você vai precisar fazer enxertos, retirar aquele tecido, colocar um outro tecido em cima dela. Certo. Tá. Doutora, e... sim, do tecido se que se adere. Está com a roupa ali, como que faz? Então, assim, se ela ficou grudada, aderida, né, aquela lesão, você não deve tentar arrancar, porque senão você pode, por não saber como manipular, você lesar ainda mais o tecido. Então, de repente, uma queimadura que seria mais superficial, ela vai ficar aderida, você vai puxar de qualquer forma, ela vai arrancar mais do que deveria. Então, você tem que ir para um serviço especializado de novo. Ao menos que você esteja, como eu falei, do produto sintético, isso é muito frequente, começou a pegar fogo, se você não tirar, você vai continuar pegando fogo. Aí, nesse caso... Então, aí tira. Do contrário, não. Piche, eu já vi muito do trabalhador que vai e se queima com aquele piche quente e ele chega, parece que tem uma bota na perna. Não é para tirar, senão você vai arrancar metade do tecido dele. Então, tem que ir para um lugar especializado que vai saber como proceder. Tá certo. Tá? Com as dicas aí da doutora Elaine, que é cirurgia plástica, né? E membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, presidente da Liga de Queimadura. Isso mesmo. Quero agradecer muito a sua participação, doutora. Agradeço também a participação do Edevaldo Soares, que é jornalista e diretor da Liga de Queimaduras. Obrigado. Muito obrigada, foi muito importante a contribuição de vocês aqui para o nosso programa. Obrigada. Muito obrigado. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.